Imagina que você tá no meio de uma festa lotada, música alta, gente falando, rindo, se abraçando. E mesmo assim você sente um vazio estranho por dentro. Não é timidez, não é mau humor. É aquela sensação de, cara, o que eu tô fazendo aqui? Agora, imagina o oposto. Você tá sozinho no seu quarto, talvez lendo alguma coisa, ouvindo uma música, pensando na vida. E por algum motivo se sente mais inteiro, mais do que você tivesse rodeado por gente. E é aí que entra o papo de hoje. Solitude. A solitude, segundo Nietzsche, não é só ficar sozinho. É um tipo de solidão que fortalece, não que destrói. E em plena era das redes sociais, feed infinito e medo de perder qualquer coisa, entender isso pode ser literalmente um divisor de águas na sua vida. Então, eu quero ir logo direto ao ponto, sem aquele papo de filosofia chata, beleza? Vamos ser sinceros aqui. Pra Nietzsche, a solitude não é um castigo, é um laboratório. Não é um momento em que você é excluído, é um momento em que você se retira. Ele fala muito da ideia de tornar-se quem você é, e isso não acontece no barulho da massa. Acontece quando você tem coragem de escutar os próprios pensamentos sem distração. A galera costuma confundir duas coisas que, pra Nietzsche, são coisas bem opostas, saca? Uma é a solidão como um isolamento triste, ressentido, tipo, ai, ninguém me entende, eu vou me isolar do mundo. E uma outra é a solitude como uma escolha consciente de ficar só pra se fortalecer, se conhecer e poder ser mais criativo. Nietzsche via a multidão das pessoas com um certo pé atrás, sabe? Ele falava de rebanho, das opiniões de manada, da moral pronta que todo mundo engole sem mastigar. E, cara, a solitude nesse contexto é aquele passo pra trás que você dá pra não ser só mais uma cópia que fica ali só no Ctrl+C e Ctrl+V, saca? Em várias obras ele fala sobre o espírito livre, um cara ou uma mina que não tem medo de sair do senso comum. E pra isso, uma condição aparece o tempo inteiro, que é saber ficar só. Porque pensa comigo, se você quer ser um espírito livre, você vai contra a maioria das pessoas que estão ao seu redor e da maioria das pessoas da nossa sociedade. Você vai ser tipo um outside que fala. Então você tem que aprender a ficar sozinho porque vai ser uma estrada um pouco vazia, digamos assim. Você vai seguir sozinho por muitos momentos, até encontrar pessoas que pensam junto com você e que não vão te julgar de alguma forma, entendeu? E pensando assim, todo mundo quer ser autêntico, né? Diferente, único, mas vive mergulhado em comparações, aprovando tudo pela régua dos outros, números de likes, número de amigos, números de conquistas. E sinceramente, Nietzsche diria algo mais ou menos assim: você quer ser você, mas vive rodeado de ruídos que te impedem de ser ouvidos. Para ele, a solitude serve para limpar a mente do ruído do mundo, para questionar os valores que você só repetiu sem pensar naquilo, criar sua própria forma de viver, não só copiar o manual da galera que você convive. Ele enxergava a vida como uma obra de arte. Só que não dá pra criar uma obra própria se você só vive repetindo os traços dos outros. A solitude é como se fosse seu estúdio criativo que você precisa criar pra si mesmo, entendeu? E aqui tem um ponto muito importante. A solitude pra Nietzsche não é a desculpa de eu vou sumir do mundo porque ninguém presta. Isso é só ressentimento, não é sinal de força. Nietzsche detestava a postura de coitadinho, o cara que se afasta porque odeia tudo e todos, mas nunca olha pra si mesmo, nunca se responsabiliza pela própria vida. Essa não é o solitário forte, é o solitário ressentido. A solitude que Nietzsche valoriza é a escolhida por você mesmo. É a que você tá ali tentando todos os dias e não tá esperando ela acontecer. É uma solitude que você cria espaço, que você contempla aquele espaço que você tá sozinho. Não é você se isolar do mundo achando que tá todo mundo contra você. É você ir pro seu quarto e com um caderno, com um livro, um plano, um treino mental e confrontar ali os seus medos, as suas crenças, os seus desejos,
para você poder sair dali mais firme, mais inteiro para sua vida. Agora, conectando toda a filosofia de Nietzsche com o mundo que a gente vive hoje em dia, seria basicamente a multidão, como ele retrata, seria o feed lotado de pessoas fazendo a mesma coisa, seria os comentários, as trends, as opiniões padronizadas que se repetem também, igual meme. A pressão de ser, entre aspas, normal nunca foi tão forte. Se você não pensa igual, é atacado. Se não faz igual, você é um esquisito. Se não posta igual, é um sumido. Então você tá sempre errado por não seguir esse aspecto de rebanho. E, cara, sinceramente, Nietzsche olharia pra isso e diria, sei lá, cara, isso aqui é um buffet de conformismo, saca? E o remédio pra isso tudo é a coragem de ficar só, meu amigo. Não é virar um ermitão que odeia as redes sociais, mas é saber se desligar, saber dizer que não vou opinar sobre tudo, saber ficar um tempo sem precisar ser visto. E ele fala muito da ideia de andar com as próprias pernas, saca? E na prática, isso significa você não depender da aprovação das pessoas, você não precisar da validação de pessoas desconhecidas por muitas vezes. Não deixar que o medo de ficar de fora te faça perder. Às vezes a gente abre mão do que a gente é pra fazer coisas que não fazem parte do que nós somos só pra agradar, pra se enturmar, pra fazer parte ali de um grupo. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer pra gente mesmo, entendeu? Isso atrapalha muito nossa evolução como pessoa. E a solitude nesse sentido é como uma academia da mente. Você vai treinar com você mesmo sem pirar. Quando você aguenta a sua própria companhia, três coisas começam a mudar. Você filtra melhor as pessoas com quem anda, você escolhe melhor no que gasta seu tempo, você para de aceitar as migalhas emocionais só pra não ficar sozinho. E cara, essas três coisas juntas, sumindo da sua vida, você vai ver que você vai alçar voos que você nunca imaginou antes, porque são três âncoras que te puxam muito pra baixo. E o Nietzsche bate muito nessa tecla da liberdade interna. A liberdade interna não é fazer o que der na telha o tempo todo. É saber dizer, isso aqui sou eu e isso aqui não é eu. Mesmo que metade do mundo pense o contrário. E você deve estar se perguntando, onde que você descobre tudo isso, né? Na solitude, no silêncio entre um estímulo e outro. E eu sei que é difícil, mas preste atenção no nosso dia a dia. Você acorda, pega o seu celular, você vai no banheiro, vai tomar um banho para você começar o seu dia, e aí você leva o seu celular, bota uma música, e aí você se arruma, sai para trabalhar, para faculdade, para escola, e aí você pega uma condução, você coloca o seu fone de ouvido, e aí você, enquanto você trabalha ou estuda, você consome vídeo, você lê mensagens em grupos, você lê mensagens na internet, você vai dormir vendo vídeos no YouTube. Você não passa nem 5 minutos em silêncio total. E sabe qual é o problema disso? Você nunca se encontra. Você vive distraído de si mesmo. E uma vida distraída de si é uma vida que se deixa levar. Você entra em um relacionamento porque todo mundo tá entrando. Você segue uma profissão porque disseram pra você que era boa. Você pensa politicamente como seu grupo pensa. A falta da solitude se transforma em reflexo, não em fonte. Mas ok, como viver essa tal solitude, se largar tudo e morar na montanha? Nietzsche não tá pedindo isso de você. O ponto não é sumir do mundo, não é se perder nele. Então, algumas atitudes bem práticas, inspiradas nesse espírito de Nietzsche, são bem eficazes e eu vou estar trazendo aqui pra vocês, que é uma listinha que eu carrego comigo, que sempre me ajudou muito no passado. E até mesmo hoje em dia eu ainda revejo um pouco pra refrescar, né, minha memória, já que eu consumo muitos outros conteúdos. E a primeira é bloqueios conscientes de ruído. Então, separa momentos do seu dia pra você ficar sem celular, sem notificações, sem uma informação entrando ali no seu visor. É o seu mini retiro diário, entendeu? É o momento onde você se contempla. E o segundo ponto é encontros marcados com você mesmo. Pode ser caminhar sozinho, ler algo que você considera difícil, uma leitura que exija mais concentração e esforço para entender o que está se passando. Escrever num diário o que você sente, o seu dia a dia, seus planos, suas metas. Pensar em silêncio depois do almoço. Você faz a sua refeição,
Tira um tempo ali pra você fazer a digestão, pra você pensar, pra você descansar de fato. Mas trate todos esses pontos com um compromisso sério. Não é só sobre o tempo, é sobre você. Terceiro ponto, questionar seus valores prontos. Em solitude, se pergunta: eu realmente acredito nisso ou eu só repito o discurso que tá todo mundo falando? Eu realmente quero isso ou eu só tô correndo atrás porque todo mundo diz que isso aqui é o sucesso? Quarto ponto, suportar a estranheza. Algumas pessoas vão achar drama, frescura, viagem. Nietzsche chamaria isso de preço da autenticidade. Não tem como ser diferente e querer que todo mundo ache que você é normal, saca? Então tenha isso na sua mente. Quinto ponto, transformar a solitude em criação. Não usa só o seu tempo sozinho para você consumir alguma coisa. Use o seu tempo sozinho também para criar algo. Pode ser um texto, um projeto, uma ideia de negócio, um plano de mudança de vida. A solitude, ela é uma oficina, né? E não só o seu tempo de descanso, mas você pode transformar a solitude ali, como eu falei anteriormente, no seu estúdio de criação. E para Nietzsche, o ser humano não é algo pronto, é algo em construção. Então ele critica muito a ideia de um eu fixo dado por Deus, pela sociedade ou pela tradição. Ele diz na prática, você não se descobre, você se cria. E onde se cria esse você? Não é no rolê, não é na reunião de família, não é no grupo da firma, é na solidão criativa, cara. Ele fala do além do homem, uma figura simbólica de alguém que supera as limitações herdadas, cria seus próprios valores, assume a sua própria vida como obra. Esse cara ou essa mina nunca vai surgir se você viver. Esse cara ou essa mina nunca vai surgir se você viver o tempo todo dissolvido no coletivo. A solitude é o casulo onde esse novo você é gestado. Não é um lugar permanente, mas é um lugar necessário. Uma coisa que vale muito destacar é que Nietzsche não tá falando para você odiar as pessoas e nem a sociedade. Ele critica, sim, muitas massas, a mentalidade de rebanho, mas não necessariamente cada pessoa, entendeu? Você pode amar pessoas e ainda assim precisar da solitude. Aliás, talvez você só consiga amar uma pessoa de forma madura se você conseguir ficar sozinho. Porque, pensa comigo, quem não suporta ficar sozinho costuma se apegar de forma desesperada. Quem vive com medo da solidão aceita qualquer coisa para não passar por ela. Quem cultiva a solitude escolhe relações por afinidade, não por carência. Porque você já sabe ficar sozinho, você não precisa de uma companhia. Então você escolhe quem pode estar com você. E isso é muito poderoso. Nietzsche não queria um ser humano antissocial, amargo, isolado. Ele queria alguém forte o suficiente para, podendo estar com outros, ainda assim não precisar se anular para isso. E olha só que ironia, cara. A gente nunca teve tanta conexão e ao mesmo tempo tanta sensação de vazio, né? E aí você pode se perguntar por que que isso acontece, né? E existem muitos motivos, mas o principal é porque conexão superficial não preenche, né? Ela preenche a sua agenda do WhatsApp, seu Instagram, seu Twitter, suas redes sociais, mas ela não preenche a sua alma. Nietzsche já apontava esse vazio lá atrás, quando ele criticava valores mecânicos, uma vida vivida no piloto automático. E hoje isso explode aí, ó, em burnout, ansiedade, crise de sentido na sua vida. E a solitude, ela vem para combater tudo isso de uma forma saudável, sabe? Porque a solitude, ela te ensina a resistência ao automatismo, ela te ensina a recusa em viver só por inércia. O espaço, ela te dá o espaço para perguntar: pra que tudo isso que eu tô fazendo? Quando você se acostuma a se encontrar consigo mesmo, começa a fazer escolhas mais diferentes do que você costuma fazer. Então você começa a colocar os pingos nos is, como eu falo. As pessoas que não somam na sua vida, elas começam a ir embora. Os objetivos que é só por status, você não liga mais. Coisas que te ocupam, mas não te nutrem, você começa a largar. Então você consegue ver que a solitude, ela é uma técnica, um exercício que abre muitas portas e que muda completamente a sua vida, né? E sendo bem sincero, mandando um papo reto pra vocês, no começo a solitude ela pode ser bem desconfortável. Não é nada poético,
Não é que nem o Pinterest, não é uma foto em preto e branco, olhando pela janela com café na mão, nada disso. No começo, pode vir uns pensamentos estranhos, pode vir uma culpa de, pô, tô perdendo tempo aqui fazendo isso. Vem a ansiedade muito forte também, de tipo, pô, eu não tô falando com ninguém, eu tô ficando deprimido. Mas, cara, se Nietzsche pudesse te aconselhar, eu tenho certeza que ele diria pra você aguentar, saca? Pra você ser firme, que é nesse incômodo que nasce algo muito forte em você. Eu vou te dar algumas dicas que eu segui lá no meu começo, dicas que eu sigo até hoje. E começa com 10 a 15 minutos por dia sem nenhuma distração. Só você, talvez um papel para anotar alguma coisa que vier na sua cabeça. Mas eu faço isso quando eu acordo. Eu acordo, eu me desperto mesmo, tomo um copo de água e passo ali de 10 a 15 minutos mentalizando como vai ser meu dia, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. E isso é muito importante para eu começar meu dia. É outra coisa, pergunta a si mesmo o que de tudo que eu faço é realmente o meu desejo e o que é o programa implantado pela família, sociedade, internet, que seria mais ou menos o que que você realmente quer, quais são suas vontades, seus sonhos, as suas metas e o que é que as pessoas colocarem em você, a sua família, a sociedade, a internet. Isso é muito importante de você definir. Outro ponto é perceber que o desconforto ele é um treino de uma musculatura mental, digamos assim. Com o tempo, você vai ver que a solitude ela deixa de ser um lugar escuro e começa a virar um espaço de potência, um espaço que você se sente abraçado, entendeu? Um lugar onde você sabe que pode voltar para se reorganizar, pensar, se reencontrar com você mesmo. E isso é um momento muito legal que a solitude te proporciona. E, cara, pensa assim, o mundo de hoje tá cheio de cópias bem feitas. Mesmos discursos, mesmas poses, mesmas metas, mesmos desejos. E Nietzsche diria que a verdadeira coragem não é levantar a bandeira da moda. É se encarar sem máscara quando ninguém tá olhando. A solitude, do jeito que o Nietzsche entende, né, que ele desenvolveu, é sobre isso. É o momento em que você se olha sem filtro, o momento em que você para de viver apenas como um personagem, o momento em que você começa de fato a se criar, né, a você moldar quem você quer ser. E não é sobre virar um lobo solitário, é ir abandonar tudo e ser sozinho no mundo, não é isso. É sobre ser tão inteiro por dentro que mesmo no meio de uma multidão de pessoas, você não vai se perder, entendeu? Você tem noção do que você é. E se você quiser levar algo desse vídeo, leva isso daqui, que aprende a ficar bem sozinho. E se você quiser levar uma única coisa desse vídeo, leva essa frase. Aprender a ficar bem sozinho não é sinal de frieza. É sinal de maturidade. É a base para amar melhor, para escolher melhor, para viver melhor. E na linguagem de Nietzsche, é o primeiro passo para deixar de ser só mais um no rebanho e começar a virar o autor da própria história. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta alguma coisa e se inscreve no canal, por favor. Eu tô voltando, não sei se com força total, mas eu tô me esforçando muito pra manter aqui os vídeos enquanto eu levo minha vida paralela, porque, enfim, preciso pagar as contas, preciso fazer mil coisas e, infelizmente, o YouTube ainda não me ajuda a pagar minhas contas, então eu tenho que ter duas vidas, digamos assim, né? A minha vida onde eu trabalho para pagar minhas contas e a minha vida aqui no YouTube onde eu tô tentando realizar meu sonho. Então me ajuda, deixa o seu like, comenta alguma coisa e se inscreve, por favor. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo.